ler a Escritura no livro de Hebreus, capítulo 10, do versículo 13, né? No versículo 10 em diante. É o Hebreus, capítulo 13, do versículo 10 em diante. Temos um altar de que não têm direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Nós te agradecemos nesta noite por esta oportunidade, por esse momento, por esses irmãos que chegaram. E pedimos por aqueles que não puderam estar aqui. O Senhor sabe a necessidade de cada um deles e que o Senhor os visita com o teu Espírito, dando ânimo para enfrentar essa jornada que temos aqui na terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Esta mensagem saindo fora do arraial, nós temos muito que aprender nela, né? Muito. Ela é uma mensagem muito excelente. No parágrafo 23, o profeta diz: é para pensar em tudo que temos visto nas Escrituras e as breves e claras indicações da hora da qual estamos vivendo. Isto pode acontecer antes que o serviço termine. Pense somente naquilo nesta noite. Então, através daquilo, nós aproximamos da sua palavra, enquanto voltamos para Hebreus, capítulo 13. E nós leremos o verso 10 ao 14. E nós notamos que o profeta traz o tema: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Essa palavra vitupério, ela quer dizer vergonha, né? Vergonha. Agora, no parágrafo 26, o profeta diz: o Senhor Deus, ele faz uma oração, que é responsável por esta palavra e responsável por sustentá-la através das eras, para que viesse para nós inadulterável e a virgem e pura palavra de Deus. Neste momento nós as estimamos tanto em nossos corações. Divida esse texto, Senhor, em um contexto para que nós, nesta noite, para que nós, filhos de homens, do homem, possamos entender as ordens de Deus, pois pedimos isto no nome de Jesus Cristo. Amém. O profeta diz: o meu assunto aqui para esta noite é saindo fora do arraial. É um assunto muito pequeno, é um pouco estranho, mas vocês, geralmente, nós encontramos Deus em coisas estranhas. O mundo está tão adaptado em uma coisa habitual e incompleto, até ao completo se inclina. Se torna estranho. Como eu preguei aqui há poucos dias atrás no tabernáculo sobre o estranho. E o fazendeiro é um estranho para o homem de negócio.
É um estranho para o fazendeiro também, o homem de negócio. O cristão é estranho para o incrédulo. Assim sucessivamente, o incrédulo também é estranho para o cristão. Essa expressão estranha quer dizer, você não entende, você estranha. Você tem que ser louco para alguém. De todo jeito, nós passamos a ser isso, louco para alguém. Agora, a palavra arraial, nós quase não usamos mais, né? Parece que não tem, eu não vejo mais o povo falar arraial. Mas é um lugarejo que se faz. Antigamente se fazia lugarejo com tendas, né? Montava tendas e alguém chegava. Às vezes era festa, fazia festa, então fazia aquela solenidade, lugares que depois saía dali, ia para outro lugar. Então era o arraial. E existem os arraiais de todo sentido, arraial de negócio, arraial de barganha, vários tipos de arraial existia. Mas também aqui o profeta medita no arraial do cristão, que é um arraial, é um lugar que junta pessoas para aquele sentido. Então vocês vão notar, no parágrafo 49, ele diz: nós vemos que, saindo fora do arraial, indo além. É como sai de um grupo que está ali meditando numa certa coisa, e você sai e vai atingir outro local, outro sentido, outro grupo, de outra forma. Então, ele diz: vejo que Satanás está também levando seu povo além do arraial do senso comum. O senso comum é aquela vida comum que nós temos, que nós sempre tivemos, aquela vida normal, de ser um cristão, de se vestir correto, de viver correto. Esse é o senso comum. Quando nós saímos desse senso comum, nós praticamos o senso incomum. Vestir diferente, agir de uma forma diferente. Então, você fica incomum para aqueles que é comum. Não sei se vocês conseguem entender isso, né? Tem pessoas hoje, vamos supor, mulheres, que nunca usou shortinho na vida dela, nunca. Biquíni, nunca usou. Quer dizer, quem usa e passa perto é incomum, é um senso incomum para ela. Ela não consegue cair naquele senso incomum, ela não consegue ir na praia e fazer o que as outras fazem, para ela fica incomum. É para vocês entenderem a diferença de senso, como nós temos que entender. O cristão também, ele tem o senso comum e o senso incomum. Nós aprendemos o senso comum quando nós começamos no Evangelho lá, 60 anos atrás. A igreja era completamente diferente. As mulheres se vestiam bem, né? Era diferente, completamente diferente. Um homem, eu me lembro que uma vez um dirigente de igreja, ele, não sei se ele não sabia, ou ele era novo no ministério, ele candidatou a vereador. A Terezinha também sabe disso, nós estávamos juntos. E o pastor chegou e ele dirigia a igreja, o pastor era de outro local. Aí o pastor chegou e reprovou ele: isso aí não pode, nós não entramos na política, nós não somos políticos.
ele foi excluído. Ele foi excluído daí. Ele mesmo se excluiu, saiu fora. Então, a política era um senso incomum para o cristão. Quer dizer, hoje, se você não é político, está sendo um senso incomum para o cristão, para o que se diz ser cristão, que era o crente, né? Você não é político, você não é candidato. Essa é a virada do senso. Satanás fez isso, até ponto de nós perder o equilíbrio do senso, não ter mais a palavra como nosso centro de senso. Então, veja bem, por que isso? Quando isso chega a um lugar que as pessoas podem agir e fazer e passar por despercebidos com as coisas que estão fazendo, hoje de ordem moral, está fora dos meus pensamentos de como um homem pode colocar sua esposa lá, vestida daquela maneira, e então esbofetear alguém por haver insultado. É o que acontece. Esse é o senso em comum. Agora, por que o profeta trouxe isso? E vocês vão entender que Jesus veio na cidade, ou no lugar, nasceu no lugar religioso, lugar que Jerusalém era, vamos dizer para vocês entenderem, a capital do verdadeiro crente, do verdadeiro cristão. E veja bem que ele foi crucificado fora da cidade, que é isso que é fora do arraial, fora da cidade. Quer dizer, a cidade, os cristãos, os crentes daquele tempo, estavam tão equivocados que eles não podiam receber um cristão, um cumprimento da palavra. Eles não conseguiam entender um cumprimento da palavra. E Jesus era o cumprimento da Escritura. Mas o senso do arraial estava tão incomum que não dava para entender. E ele recebeu sobre si a maldição. Jesus. Que quem morria na cruz era maldito. Maldição. Agora vocês vão notar uma coisa. Como que Deus faz cumprir as coisas sem a gente... sem você notar, sem você perceber. Você vê que a crucificação de todo bandido era fora da cidade, porque não podia sujar a cidade, vamos dizer para vocês entenderem. Aquilo trazia, eu não sei como que eu expresso, trazia um negativo na mente. Vamos supor, o ladrão ali, que morrer aqui dentro, não, o ladrão tem que ser lá fora, bandido tem que ser lá fora. Essa era a expressão daquele tempo. E vê como que Deus trouxe aquela cena que ninguém percebe, mas a sentença de morte para o Filho de Deus, a sentença de morte para o Filho de Deus, para o futuro rei. Mas veja como que o Espírito trabalha no povo para trazer o repúdio de uma ação divina. Uns condenaram ele porque ele queria ser rei. Ele falava em ser rei.
Embora ele dizia, meu reino não é deste mundo, mas eles tinham medo que ele fosse rei. Então os romanos, a condenação dos romanos para com ele era por ele se expressar de ser rei. Eles não queriam um rei para tomar o lugar do rei. Os outros que eram religiosos, que era o povo dele, que eles queriam um rei. Israel sempre quis um rei. O povo de Israel estava alegre, porque queria um rei. Mas quando ele se mostrou que ele era Deus, o espírito deles não aceitou ele como Deus. Então juntou os dois adversários, uniu-se. Um que não queria que fosse rei para não tomar o reino humano, e outro que não queria que fosse Deus para não tomar o reino espiritual. E tudo isso é permissão de Deus. Nada sem a permissão de Deus, permitindo. Quer dizer, unindo os dois povos, fez a crucificação dele, com pena de morte. Porque Israel falou assim, ele está se fazendo Deus, e nós só cremos num Deus, que é Jeová. E os outros condenando ele porque é rei, vai ser rei. Então, nós não queremos um rei, nós já temos o nosso rei. Trouxe essa condenação. Deus fazendo isso para poder ser crucificado fora do arraial dos religiosos. Arraial dos religiosos, não era arraial de político, arraial dos religiosos. Então, vocês vão notar que o profeta diz, você sabe que aquilo ali trouxe o cumprimento da Escritura que ninguém esperava ser daquele jeito. Mas ele tinha que ser cumprido. Aí o profeta mostra aqui no parágrafo 90 um outro sentido. Ele diz, você sabe, há uma ovelha não tem nenhuma coisa a oferecer a não ser a lã. E agora, ela não é solicitada a manufaturar algo. Nos é solicitado a dar frutos do Espírito, isto é, lado de dentro, e faz ser tal como Cristo do lado de fora, não algo artificial colocado. Observem, estamos então naquele grande arraial, fomos convidados para sairmos fora do arraial. Agora, vocês vão notar como que é difícil sair fora do arraial agora, hoje. Ninguém percebe isso. Mas que arraial que é? Vamos dizer, o arraial de religiosos? Não, o arraial de religiosos, nós parece que saímos fora, Só que nós não saímos, porque agora nós temos o arraial do assim chamado povo da mensagem. Pensa bem, quanta mensagem, quanto ministério de mensagem tem. Você não sabe aonde você pega mais. Tem muito. Você lê, olha, se você for atrás de ver, não, eu vou seguir o fulano, você vai passar apurado. Se você falar, vou seguir o cicrano, vou passar apurado. Porque não tem aonde você seguir que não tem alguma coisa formal. Como que nós podemos sair fora do arraial agora? O arraial religioso, o arraial da mensagem. É uma coisa estranha. Como que nós podemos sair? É onde nós temos que observar que fora do arraial
está a mensagem do profeta. Fora do arraial, fora dos ministérios, fora dos pastores, fora das igrejas, está a mensagem do Elias. Se você observar isso, na visão de muitos, é um vitupério. É uma vergonha você não unir com isso, com aquilo, com aquilo outro. Porque só você que não une, por que você não une? Não é vergonha? Por quê? Porque se você for seguir a mensagem do profeta desta era, como ela é, você vai ter que sair desse arraial. Se você quiser seguir a palavra do profeta, você não vai se misturar com esse arraial. Você vai ter que sair fora. Senão, você vai passar apurado. Agora, observe, estamos então naquele grande arraial. Fomos convidados para sairmos fora do arraial. Também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Quer dizer, não era misturado, não podia ser misturado. Ele tinha que ser feito maldição para sair fora dos malditos. Interessante isso aí, se vocês pensarem bem, ele tinha que sair fora. Por quê? Ali não tinha quem pudesse ser consagrado, porque você só pode ser consagrado quando você tem o suficiente carência e querência. Não sei se vocês entendem essa expressão. Quando você é religioso, você não tem carência. Não, eu sei isso, eu faço isso, eu sei aquilo. Então você não tem carência. Não tendo carência, você não tem querência, você não deseja. Você não precisa, a graça não precisa, você não precisa da graça. Então ele teve que morrer lá fora. Se você quiser viver uma vida cristã, hoje você tem que sair fora do arraial religioso. Você tem que viver a palavra. É difícil falar isso, mas vocês vão notar que é. Porque ele levava o seu vitupério, a sua vergonha. A vergonha que ele não tinha dívida para aquela vergonha. Não porque ele era um metodista ou... Eu lhes garanto isso, não porque ele era um fariseu ou saduceu, mas porque ele era a palavra vindicada. A mensagem do sétimo anjo, a mensagem de Malaquias 4, ela é uma palavra vindicada, não é para a igreja não é para esse monte de crente de igreja não, é vindicada para os eleitos, para os predestinados, que saem fora do arraial religioso, mesmo sendo vergonha, porque é o vitupério de Cristo, levando o seu vitupério, para quê? A palavra vindicada, isto é certo, isto foi o que fez. Disse, se eu não faço as obras de meu Pai, não creiais em mim. Se eu não sou a resposta de todas as perguntas eclesiásticas, então, parágrafo 135, o profeta diz, aqueles apóstolos se colocaram lá firmes, eles não poderiam explicar como eles iriam comer. Note bem, porque eles tinham razão de rejeitar Jesus. Tinha razão, muita razão. Porque você vê naquela reunião lá de São João 6, Jesus falou de comer a carne dele e beber o sangue dele,
Aquilo lá foi muito. Foi muito porque eles conheciam a lei de Moisés, a lei de Deus, e a lei de Deus proibia comer sangue. Não era para comer sangue. E agora o que eles estavam falando que era Deus, estava mandando comer o próprio sangue dele. É difícil isso aí. Eles não entenderam, nem os discípulos não entenderam. Mas eles se colocaram firmes, mesmo não entendendo. Você vê o que Jesus falou para Pedro quando foi lavar o pé? Você não entende agora, mas você vai saber depois. Quem que poderia saber o que era o lava-pé? O que significava o lava-pé? Ninguém podia entender. Mas nós cremos e fizemos. Hoje, com todas as mensagens que estamos tendo, estamos entendendo. O tempo faz nós entender o que Deus quer de nós. O tempo, né? Quem que poderia entender de comer o sangue? Quer dizer, como é que poderíamos pensar? Eles não podiam pensar, porque eles não tinham ainda o Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito Santo. Eles não podiam entender. E só quem veio revelar, nós trazer de volta a palavra é o Espírito Santo. Do dia de Pentecostes para cá. Eles estavam, São João 6 é atrás do Pentecostes. Né? Antes de Jesus morrer. Depois que Jesus morreu, que o Espírito Santo veio. O Espírito Santo é que veio de era em era, de cada era, até trazer o mistério total do sétimo anjo de Apocalipse 10. Ele trouxe toda a revelação dos céus e da terra. Nós temos revelações dos céus e da terra através do profeta. Então nós não temos que ficar fitado em um homem, em um pastor ou qualquer pastor que seja. Nós temos que estar fitado na mensagem do profeta. Essa mensagem é o Elias, é o espírito de Elias. Não é o pastor que vai restaurar a igreja, é o espírito de Elias, que é Cristo, que vai restaurar a igreja. Nós temos que entender isso. Então, veja bem, eles se colocaram lá firme. Eles não poderiam explicar como eles iam comer sua carne e beber seu sangue. Não tinha como explicar. Eles não podiam compreender como ele descerá quando ele estava bem lá com eles o tempo todo. Eles não podiam explicar isso. As pessoas não podiam explicar isso. Ninguém podia explicar isso. Mas Pedro disse aquelas palavras notáveis. Não é de se admirar que ele lhe deu as chaves. Ele disse: Senhor, para onde iremos nós? Quer dizer, eles não entendiam, não sabiam como, mas qual lugar que eles iam? Qual religião que eles iam? Se nós estamos nessa situação de pensar em qual igreja nós vamos, qual igreja da mensagem nós vamos, qual pastor da mensagem nós vamos, nós temos que ficar com a mesma resposta que Pedro falou. Porque qual é a nossa religião? Qual é a nossa religião? Quer dizer, religar a Deus. Cobertura. Qual é a nossa cobertura? Qual é a nossa religião? Qual é em que é a nossa fé? É no pastor fulano, é no pastor ciclano, é no ministério fulano, é no ministério ciclano? É na mensagem do Elias, gente. Creia nisso. É Apocalipse 10, 7, Malaquias 4, 5, 6. E aí, essas mensagens, elas estão sendo preparadas, nós estamos, às vezes, falando, não. Mas essas mensagens, nós vamos depender dela sem pastor. Vocês podem escrever isso.
Hoje nós não queremos ouvir fita, põe a fita lá da segunda-feira, não, amanhã cedo, né? Domingos, e domingo de noite, é 10, 12 assistindo, ninguém quer ouvir fita. Vai para outra igreja, mas não vai assistir fita. Sabe? O que vai custar isso aí? Vai custar uma coada. Uma coada. Nós estamos a ponto final de igrejas regaladas. Não sei se vocês entendem essa expressão. A ponto final de igrejas abertas. A ponto final de você falar o que você quer na internet. Presta bem atenção nisso. E não é o governo que é culpado, o fulano que é culpado, não é. O culpado é os crentes mesmo, né? Os que dizem ser cristãos que são culpados. E o próprio Deus entregou eles para esse espírito para acontecer o que tem que acontecer. Não pensa que é comunismo que vai fazer isso, outro tipo de regime, outro tipo não. Isso aí é generalizado. Isso aí é tudo, é no mundo todo. Vai ser fechado. Tem que cumprir as escrituras. Vai ser escritura cumprida. Vai ser fechado. O que você vai fazer? Vamos trazer o pastor Euclides lá de Pitangueira aqui? Não tem igreja para ele. Vai estar fechado isso aqui. Não vai ter igreja. Vai lá em Sertãozinho, não vai ter igreja. Vai fechar, meu irmão. Vai acabar. Espera isso. Espera isso. Não espera crescer mais, grandão, movimentão e barulho e grito. Não, acaba. A pedra caiu. A pedra caiu na pirâmide e já desmoronou. O que vai acontecer? Se você quiser ser cristão, segura essa fé dentro da sua alma e você vai ter que ouvir uma fitinha lá, secretamente, escondido. Vocês acreditam assim ou não? Não acreditam? Acreditam? Vai ser assim? Vai ser assim. Pastor fulano, tem pastor fulano. Ele pode estar lá, o pastor fulano, mas ele tem que ficar bem caladinho, ele não pode nem falar que ele é pastor. Agora todo mundo é pastor, todo mundo é grandão, todo mundo é bom. Vai acabar. Tem que acabar. O mundo tem que acabar. O ímpio vai acabar, vai se tornar cinza. O soberbo vai se tornar cinza. Debaixo do pé de quem? Dos justos que creem na mensagem do Elias. Malaquias 4, não esquece de ler. Malaquias 4, leia para vocês verem. Então, nós não podemos explicar essas coisas, mas de qualquer maneira, nós cremos. É isso que vai acontecer. Feliz daquele que consegue assistir uma mensagem do irmão Branham. Feliz daquele. Ponha isso na vossa mente. Amém? Nós vamos ler aqui Coríntios. Primeiros Coríntios 13, é o que estava marcado aqui. Era para bem ler aquela hora, né? Primeiros Coríntios 11. Por quê? Coríntios 13, né? É 11.
coisa hoje está dando errado aqui. Vê aqui, eu li aqui, ó, porque recebi. 23. Porque recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Vocês pensam bem a ceia de Jesus? O homem que trouxe a nossa fé, Pensa bem, ele ali tomando a ceia, só tinha 12 junto com ele ali, algum mais ali, e ainda um era do diabo ainda. E depois daquilo ali, pouquinha gente foi lá na cruz assistir a crucificação dele, né? Vamos dizer assim, acabou a religião, né? Irmão, e cada um vê uma coisa. É lógico que a Bíblia é uma coisa que para cada um ela vê uma coisa. E eu vejo isso aí no nosso tempo agora. Essa religião vai acabar. Vai acabar. Nós vamos ter uma religião de fé teofânica. Nós vamos ter um momento tal como quando Jesus ressuscitou e entrou lá e estava aquele povo orando. E eles não entenderam. E eles falaram, é um espírito. E ele diz, não, o espírito não tem carne e osso, que nem eu tenho, o papo é aqui. E quando eles viram, era ele manifestado em outro corpo. Esse povo que crê genuína na mensagem, que tem a fé genuína na palavra, vai decepcionar os demais, porque nós vamos ter essa reunião com pessoas que já partiram, eles se levantam primeiro e nós reuniremos, que é o que o profeta nos ensina. Vocês pensam nisso, eu gosto de deixar um pouco embaraçado, que é para vocês pensar, depois vocês vão buscar para entender.